Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações do nosso Verdão, galera. Estou trazendo aqui para vocês o Tá Na Área do Sport TV, falando as últimas novidades do nosso Verdão. Palmeiras que entra em campo neste domingo pela rodada 9 do Campeonato Brasileiro. Esse jogo vai acontecer às 18h30, fora de casa. Palmeiras tenta manter a liderança do Campeonato Brasileiro. Verdão está com 19 pontos. E o Bragantino está ali a 2 pontos do nosso Verdão, galera. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Falando do líder Palmeiras, que vai enfrentar o Bragantino, terceiro colocado nesse momento no Campeonato Brasileiro. Deixa eu colocar a minha xará, Camila Alves, nossa companheira repórter lá que acompanha o dia a dia do Palmeiras. Xará, bem-vinda sempre, uma boa noite para você. Um Palmeiras que tá sorrindo à toa, assim que nem você na Libertadores, né? Porque é o único time 100%, 15 pontos, mais recordes, mais do que garantido na próxima fase, né? E com a primeira colocação geral, mas já tá olhando também para o Campeonato Brasileiro, né, minha amiga? Pois é, minha xará, uma boa tarde para todos vocês. E a gente costuma dizer por aqui que se tem um torcedor que está feliz nesse momento é o torcedor do Palmeiras. Nas últimas semanas tem sido uma coletânea aí de notícias positivas, de coisas boas, departamento médico praticamente zerado, início da negociação para renovação de contrato com o Abel Ferreira, já pensando no ano de 2027. E quando a gente olha para o campo, né, pensando no desempenho, no rendimento desse time, dá para dizer que as notícias são ainda melhores. O Palmeiras que nesse momento está na liderança, né, do Campeonato Brasileiro, ali na diferença de 2 pontos em relação, fazendo vantagem, né, em relação ao Flamengo e o Bragantino, que vão ser inclusive os próximos 2 adversários que o Palmeiras vai enfrentar. E ao mesmo tempo, né, no último jogo, venceu o Bolívar por 2-0, no jogo válido pela 5ª rodada da Libertadores. Ainda tem mais uma rodada nessa fase de grupos, mas por conta da pontuação, o Palmeiras, que já estava com a classificação garantida, agora também garantiu a liderança geral dessa fase de grupos, o que significa que, avançando, né, as etapas de mata-mata, para cada etapa de mata-mata que avance, tendo essa melhor campanha, o Palmeiras consegue decidir os jogos em casa. Então, nesse momento, são só notícias positivas para essa torcida, sim, minha xará. É 6h30 da noite esse jogo com transmissão do Premier do Palmeiras contra o Bragantino. E aí é um Palmeiras que nem parece, né, Coutinho? Alguns meses atrás estávamos falando aqui, Abel criticado, né? Agora com um elenco em 2025, talvez o melhor que ele já teve desde que está no comando do Palmeiras. A pressão ia ser maior, a turma do amendoim reclamando, vaiando em algumas partidas ali ainda dentro do Campeonato Paulista. Mas, ao mesmo tempo, a gente também começou a temporada falando, ó, vários clubes estão traçando as suas estratégias dentro desse calendário ainda mais sufocado em 2025, principalmente pro caso do Palmeiras, que vai disputar a Copa do Mundo de Clubes. Então, o calendário ainda mais apertado de competições. E se a gente for julgar pelos resultados, me parece que a estratégia do Palmeiras foi mais acertada, né? Começou com 2 times no início do Campeonato Paulista, depois começou a rodar alguns jogadores e tem feito essa troca a cada partida, seja pelo Brasileirão, seja pela Libertadores e até na Copa do Brasil, né? Assim, é muito legal quando a gente vê um clube traçando um planejamento para a temporada, cumprindo esse planejamento e não abrindo mão dele, mesmo diante de críticas da torcida, da mídia, enfim. Acho que as críticas ao Palmeiras no Campeonato Paulista, eu sempre estou bem tranquilo para falar sobre isso, que já falei várias vezes aqui no Sport TV, eram muito exageradas, né? Se você pegasse ali a campanha do Palmeiras no geral do Campeonato Paulista, em poucos momentos ele deixou de ter a 4ª melhor campanha, por exemplo, algo abaixo da 4ª melhor campanha. Ele apenas ficou fora da faixa de classificação dentro do grupo dele, porque outras 2 equipes do grupo, dentro do regulamento esdrúxulo do Campeonato Paulista, também pontuaram bastante, né? E acabaram ficando até à frente, a que não se classificou. Posso estar enganado, mas acho que foi a Ponte Preta que não se classificou no grupo do Palmeiras. Era São Bernardo, Palmeiras? Acho que era isso, um dos 3. A Camila pode até ajudar a gente aí. Mas, enfim, uma das equipes que estava brigando ali com o Palmeiras não se classificou e fez mais pontos até do que times grandes de outros grupos, né? Então, assim, é claro que o Palmeiras não jogou o fino da bola no Campeonato Estadual e nem era para jogar. Qual foi o time que jogou o fino da bola no Campeonato Estadual? O Campeonato Estadual, ele é feito para você se preparar para o grosso da temporada. É claro que você quer vencer. Sabe quem jogou bem o Campeonato Estadual? Não está jogando nada agora? O Atlético Mineiro. Pois é. Jogou a beça o Campeonato Mineiro. Geralmente quem joga muito o Campeonato Estadual acaba se cansando um pouquinho antes ou tendo problemas um pouco depois. Mas, enfim, a questão do Palmeiras, para mim, é justamente isso. É ter um plano para a temporada e cumprir essa rota, né?
É claro, você vai ter turbulência, nem sempre o time vai jogar bem, nem sempre todos os jogadores que chegaram vão conseguir se adaptar rapidamente. Né? Você vai encontrar ali problemas ao longo do caminho, nenhum palmeirense ficou feliz. O próprio Abel, embora seja um trabalho excelente, tem vezes que ele erra também. Claro que erra, então, claro que erra. Faz parte e dentro dessa rotina vencedora do Palmeiras, nem sempre o Palmeiras jogou tão bem. Teve jogo, por exemplo, que o Palmeiras não jogou, teve um desempenho inferior ao que teve, por exemplo, no dia que perdeu do Bahia por 1-0. E é assim, a temporada do futebol brasileiro é assim, o Raed falou isso no destaque de abertura dele, que nem sempre as equipes vão ter um grande desempenho por essa questão de calendário. Mas acho que o principal é esse, é ter um plano, seguir esse plano, uma comissão técnica que está no clube aí há 5 temporadas, com o melhor elenco disponível, com peças de reposição no banco. Ontem o Estevão nem foi para o jogo, né? Você tinha o Maurício entrando na equipe, o Veiga tentando retomar espaço, jogadores que já foram referências em suas posições no país aí há temporadas atrás. E, cara, a certeza que a gente tem é que há muito trabalho de qualidade, há muita competitividade. Se o Palmeiras vai ser campeão da Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, a gente não sabe, não dá para controlar o resultado no futebol. Agora, que o trabalho está sendo bem feito, e já era bem feito no Campeonato Paulista, não tenha dúvida disso. E, assim, vai ter momento ali na frente, o Palmeiras vai oscilar também. Vai perder 2 jogos, pode ficar 3 ou 4 sem vencer, mas acho que o importante é ter a certeza que existe um norte e esse norte está sendo seguido. Quando você tem um elenco com mais opções, né, como é o elenco do Palmeiras nessa temporada, que ganhou, inclusive, o tão sonhado camisa 9, né, que foi a contratação do Vitor Roque para 2025, Red. Claro que vai exigir mais do treinador a necessidade de conseguir colocá-los juntos em campo, ou fazer com que esse time com tantos nomes consiga ter um rendimento do tamanho desse investimento e que, principalmente, consiga, com essa gestão, atuar bem ou ter bons resultados em todos os campeonatos que disputa, né? Aí o Abel foi até muito bem, porque em determinado momento ele identificou que o Estevão poderia jogar um pouco mais centralizado, que o Felipe Anderson tinha espaço para jogar pelo lado direito, que era onde o Felipe Anderson sempre se destacou no futebol europeu. Essa é a parte que eu tenho um asterisco aí, uma provocação, quando eu falei aqui que às vezes acho que o Abel erra também. Acho que ele é teimoso, demora um pouco para fazer essas alterações, porque já vinha sendo cobrado isso há algum tempo. Aí parece que ele insiste um pouco e daí ele fala, não, tá bom, vou mudar aqui. E aí funciona, porque ele, claro, não à toa tem tantos títulos, é um ótimo treinador. Sim, essa foi uma parte que, inclusive, eu, por exemplo, bati muito na mesma tecla há algum tempo. O Felipe Anderson não rende. Pô, o Felipe Anderson não foi testado em momento nenhum na que ele era protagonista no futebol italiano ou no futebol inglês, que era jogando aberto na ponta direita. Mas aí tinha o Estevão. Mas tem o Estevão ali. O Estevão poderia jogar centralizado, tanto é que na venda dele para o Chelsea, os representantes dele falaram que escolheram o Chelsea, porque o Chelsea identificava o Estevão como jogador para jogar centralizado. Mas tem o Veiga. E a última temporada do Veiga, o Veiga oscilou bastante. O Abel ele poderia ter feito pequenos ajustes ao decorrer do caminho, mas ele confiou no plano de jogo dele, no elenco, no treinamento que ele tinha. E quando se viu ali sem possibilidades, aí ele fez os ajustes necessários e o Palmeiras voltou a ganhar jogos e voltou a ser um Palmeiras forte. Não acho que o Palmeiras, nesse momento, tenha um futebol brilhante. O Palmeiras sempre se notabilizou por ser um time com Abel, sempre se notabilizou por ser um time extremamente competitivo. Hoje o Palmeiras voltou a ser extremamente competitivo, voltou a ganhar os jogos. O brilhantismo do futebol às vezes está nisso também. Você conseguir entender as fases do jogo e derrotar seus adversários toda a rodada. E agora, Xará, olhando para o jogo desse domingo, né, contra o Bragantino aí, na liderança do Campeonato Brasileiro, que é líder também no grupo da Libertadores, o Palmeiras se representou hoje, tem justamente essa discussão, né? Quais serão os jogadores que voltam, quais serão poupados pelo Abel, talvez, nessa partida, ganham mais minutos, outros não. A gente viu, como o Coutinho citou, jogadores que sequer viajaram, né? O Estevão, o Gustavo Gomes. O que a gente pode ter aí de mudanças em relação ao time, pensando nesse confronto de domingo? O Coutinho citou o nome do Estevão, né, especificamente, que não tinha participado desse jogo agora contra o Bolívar. Além do Estevão, foram poupados também o Paulinho e o Gustavo Gomes. Nesses 3 casos, eles foram preservados por questão de minimizar desgaste mesmo. É algo que tem sido comum, né, nesse time do Abel, como vocês estavam citando, esse revezamento, esse rodízio do elenco, que vinha sendo muito frequente no Campeonato Paulista, mas que agora, nesse decorrer da temporada, tem aparecido ainda mais, só que com mudanças mais pontuais. Então, diferente de ver 2 equipes completamente diferentes, a gente vê uma escalação meio que base e, ao mesmo tempo, são jogadores que vão sendo modificados ali pontualmente. E aí termina sendo um ponto positivo nessa equipe do Palmeiras, que é ver pelo lado de que esse time de Abel, nesse ano, né, de 2025, não existe propriamente, talvez, o que a gente poderia colocar como uma escalação ideal, uma escalação titular, 100% titular.
Então existem vários jogadores que terminam rotacionando nessa escalação e ao mesmo tempo você consegue manter a qualidade técnica, né, desse time, independente dos jogos que vão sendo feitos. Então houve esses 3 jogadores que foram poupados, né, foram preservados, o Estevão, o Paulinho e o Gustavo Gomes, mas é possível que agora eles voltem, né, a estar à disposição, até por conta da situação, o cenário desse jogo, é um confronto direto. O Palmeiras que vai agora para uma sequência, né, de confrontos diretos antes de disputar a Copa do Mundo de Clubes. Então vão ser esses 3 jogos do Campeonato Brasileiro, ainda vai haver um jogo contra o Ceará pela fase da Copa do Brasil, que ainda precisa definir realmente uma classificação. O primeiro jogo foi 1-0. E o único jogo, talvez, dessas últimas partidas antes da Copa do Mundo de Clubes, que não tem um peso, talvez, assim, decisivo, seria o jogo contra o Sporting Cristal, que vai ser a última rodada da fase de grupos da Libertadores, mas com o Palmeiras já classificado. Então termina sendo o único cenário mais distinto, assim, entre essas últimas partidas antes aí da Copa de Clubes. E aí o Palmeiras se reapresentou hoje, fez um treino normal, né, regenerativo, depois da partida contra o Bolívar, que aconteceu ontem, na quinta-feira. Os jogadores que foram titulares fizeram um trabalho mais de regenerativo, um trabalho mais lá dentro do centro de excelência. E para os jogadores que foram para o campo, foram trabalhos de finalizações, uma questão mais técnica, um trabalho até longo, o Palmeiras destacou. E entre as novidades estava o zagueiro Mikael, que é um jogador que está em transição física, né, é dos últimos assim nesse processo aí de recuperação. Ele participou de uma parte desse treino, então fica aí mais próximo de retornar. Acredito que talvez ainda não necessariamente nesse jogo de domingo, a gente só deve saber mais detalhes ainda no sábado, já que o Palmeiras ainda treina novamente, mas a princípio o que o Abel tem é quase todo o elenco à disposição, só com esses 2 últimos jogadores ali já nas últimas fases da recuperação, que é o Mikael e o Bruno Rodrigues. E de ponto positivo é isso, esperando de repente aí o retorno do Estevão, do Paulinho e do Gustavo Gomes, e a ver o que é que o Abel vai colocar em campo, mas a gente apostaria que uma equipe aí com pelo menos o mais próximo de força máxima. É importante, né, também pensar nessa sequência de jogos, porque como lembrou a Camila, uma sequência de confrontos diretos e depois esse último jogo pela Libertadores, de fato não tem peso nenhum só para recorde, né? Pensando em histórico, em bater o que fez lá em 2022, aí tem, mas o Palmeiras já tem a primeiro lugar garantido geral, então esse jogo de fato não vale nada para o Palmeiras, então pode ser onde o Abel dê mais descanso aos jogadores. Obrigada, Xará, Camila Alves, pela participação sempre aqui no Tá Na Área. Ótima sexta-feira, bom final de semana para você, Palmeiras e Bragantino. Então, Bragantino e Palmeiras, que o jogo é lá no Cícero de Souza. Então, domingo, 6h30 da noite, na tela do Premier. Vamos começar a falar dos clássicos, então? Começando a falar do clássico do Rio de Janeiro, porque nesse final de semana tem Flamengo e Botafogo. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!